Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Espero que todos estejam bem. Nós estávamos aqui com saudades de ministrar, de louvar a Deus, todos juntos. Mas aí na sua casa você pode estar louvando ao Senhor, entregando a sua adoração e o seu louvor a Ele. Amém? Então neste momento nós vamos declarar que não existe mal, que não existe problema que esteja suficiente para o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é maior que tudo isso. Nosso Deus, Ele é o consumador da nossa fé, é a nossa rocha forte. Então que você possa abrir os seus lábios e cantar conosco nesta noite, amém? Obrigado.
A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, gravando para os irmãos. Como nós não temos uma outra forma de enviar a mensagem de Deus para os irmãos, a minha oração é que essa mensagem chegue até o seu lar, possa abençoar você, sua família, possa lhe trazer ânimo, possa te trazer forças, renovar as suas esperanças em dias tão difíceis que nós estamos passando. Nesse domingo eu quero que você ore junto comigo, coloque as tuas dificuldades, coloque diante de Deus as tuas preocupações, os teus anseios, e nesse momento que nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa envolver toda a sua família, toda a tua casa, todo o teu lar, você possa sentir a presença do Senhor te envolvendo, que você possa sentir a unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, renovando tuas forças e renovando as tuas esperanças. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, o teu Filho amado, por mais uma semana, Senhor, por mais um dia na tua presença, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por sermos a tua igreja, sermos o teu povo, por sermos as tuas ovelhas, ó Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu peço ao Senhor, ó meu Deus, que em cada lar que esta palavra está chegando, possa também, Senhor, ser um refrigério na vida das tuas ovelhas, ó Deus, possa ser o alimento espiritual, meu Deus, que possa ser o maná precioso, derramado dos altos céus, na vida de todos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Queremos abrir o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos, falar de alguns pilares, né? Hoje eu vou estar falando de um pilar e nas semanas subsequentes eu vou estar falando de alguns outros, mas eu quero falar de alguns pilares que fazem com que a nossa vida tenha sentido. Ou quando você olha para o mundo, quando você percebe então as pessoas do mundo, você vai ver que o mundo ele tem os seus valores, ele tem os seus pilares. Esses pilares que o mundo elege como seus pilares são a razão da vida das pessoas. Elas vivem por aquilo, elas vivem buscando aquilo. É a razão que dá sentido à vida delas, muitas vezes até razões erradas, mas é a razão que as faz continuar. Algumas vivem para ter dinheiro, para buscar dinheiro, para guardar dinheiro, outras vivem para ter status, para serem conhecidas, para serem famosas, né? No YouTube está cheio de pessoas assim. Outras vivem pelo poder. Nós vemos aí o nosso meio político, né? Há uma briga de poder ali. Outros vivem buscando a beleza, passam o tempo todo tentando melhorar a sua aparência física. Outras vivem por ostentação, tentam viver aquilo que na verdade elas não possuem e querem mostrar aquilo que possuem, vivem por ostentação. Pessoas que vivem toda a sua vida em busca de uma razão para os seus dias, em busca de uma razão para viver, em busca de dar um significado à sua existência, tentam de todas as formas preencher a sua vida. E muitos acabam então por morrer sem terem encontrado essa razão. Viveram a vida toda, chegaram à sua velhice, chegaram ao final da sua vida e não descobriram o porquê da sua passagem por esse mundo. Podem até chegar à velhice, alguns podem chegar à velhice e dizer que viveram tudo o que podiam, viveram da melhor forma possível. Mas eu quero dizer que se essas pessoas, apesar de terem vivido tudo o que queriam, terem vivido de uma forma intensa, se elas partiram deste mundo sem a certeza da salvação das suas almas, elas na verdade não viveram. Elas apenas vegetaram durante a sua estadia aqui nesse mundo, viveram para gastar os recursos do mundo, mas não viveram. Eu quero nos 4 próximos domingos falar de alguns pilares que são a base da nossa vida espiritual.
eu quero abordar esses pilares. Eu não quero dizer que sejam só 4 pilares, e nem quero afirmar que são os únicos, mas eu quero dizer que são a base de sustentação para uma vida espiritual significativa. Ser espiritual muitas vezes não é sinônimo de ter uma vida significativa. Eu conheço muitas pessoas que têm a sua vida regrada, vivem numa igreja, fazem parte de uma igreja, mas a vida não é significativa. Ela reclama de muitas coisas da sua vida, ela não vive significativamente. Isso nos leva então a crer que ela ainda não encontrou a verdade, ela não encontrou ainda a razão de ser, ela não conhece ainda esses pilares. Mas o que é uma vida significativa que eu quero abordar? Significativa para quem crê em Deus e deseja viver propositadamente para fazer parte do projeto que Deus está executando na terra, porque Deus está executando um projeto na terra, sempre esteve. Desde o momento em que Ele a criou, lá em Gênesis, você vai perceber que Ele cria a terra, cria os seres, tudo que há, visível e invisível, Ele cria com um propósito definido. Há um propósito de Deus ao criar o mundo, há um propósito de Deus ao criar a humanidade, e Deus está executando esse projeto desde então. Ele tem um começo, Ele tem um meio, Ele tem um fim, e Ele ainda não terminou, Ele está em processo de desenvolvimento. Nós fazemos parte da execução então desse plano, e a nossa vida ela só passa a ter sentido quando nós entendemos isso e vivemos para fazer parte desse projeto. Só quem verdadeiramente crê em Deus sabe que Deus está agindo na terra. Quem não crê vai viver para a sua vida, vai viver para si mesmo. Sabe que foi chamado para fazer parte dessa grande obra de restauração do ser humano. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o ser humano, em um momento da sua história, ele perdeu o seu contato com Deus, ele foi corrompido nos seus valores, e hoje esse ser humano ele está sendo restaurado, e ao longo desse projeto de Deus, no sentido de que o ser humano seja restaurado, nós fazemos parte desse projeto de Deus. Sabedor desse fato, então a pessoa se engaja, ela trabalha e vive para esse propósito. Ela entende que Deus está agindo na terra e ela deseja fazer parte desse grande projeto de Deus. A sua vida então passa a ter um sentido. Nós temos visto nesses dias pessoas de todas as classes se solidarizando com alguns, levando refeições para pessoas que não têm, algumas levando cestas básicas para comunidades carentes, outras fabricando máscaras. Nós vemos pessoas ricas doando grandes quantias, nós vemos empresas fabricando álcool em gel, ou seja, há um grande mover de solidariedade para ajudar a humanidade a enfrentar esse inimigo que tem assolado todo mundo. Empresas, governos, países, todos se uniram num grande esforço contra um inimigo comum. Mas, lamentavelmente, as pessoas podem se salvar e não morrer desse vírus, mas morrerão por outras causas. Talvez as pessoas não percebam isso, mas quem tem essa convicção de que Deus está agindo na terra, sabe que o plano de Deus vai muito mais além do que curar essas pessoas, não apenas desse vírus, quanto de outras enfermidades. O plano de Deus vai muito mais além. O projeto de Deus ele tem por finalidade não apenas salvar o corpo, mas salvar a alma. E Ele fez todo o esforço possível para salvar o maior número de pessoas. Ele tem feito todo o esforço possível para salvar o maior número de pessoas. Deus ele não deu dinheiro para construir hospitais ou comprar equipamentos, pois nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar sequer uma alma, nem todo o dinheiro do mundo poderia
salvar sequer uma alma. Assim como nós temos visto que não adianta construir hospitais e ter aparelhos se não tiver os profissionais necessários, os médicos, os enfermeiros e todos os envolvidos para que esse hospital funcione. Não adianta nada. Muitos deles e muitos desses profissionais têm se contaminado e perdido a vida tentando salvar outros. A Bíblia nos mostra que Deus enviou o seu Filho amado Jesus ao mundo para nos salvar. O mundo que estava e está vivendo uma pandemia, assolado pelo pecado, e durante toda a história da humanidade o ser humano tem sido contaminado por esse vírus chamado pecado. Deus enviou o seu Filho amado Jesus. Ele se contaminou com os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele morreu vítima desses pecados, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou vencendo a própria morte e nos dá gratuitamente o seu sangue, um sangue purificado que tem como objetivo nos imunizar do vírus do pecado. O sangue que nos purifica da contaminação do pecado, essa contaminação que causa a morte espiritual. Essa é a grande operação de resgate de Deus que teve início lá na cruz do Calvário. Deus ele nos chamou e nos vacinou com o sangue de Jesus para sermos imunes ao pecado, para podermos então, imunes ao pecado, levarmos a cura para aqueles que estão morrendo contaminados pelo pecado. O mundo todo relata o trabalho de milhares de voluntários lutando para ajudar, sem dormir, separados das suas famílias, estão dando o máximo de si para que outras vidas possam ser salvas, para que pessoas possam ser curadas. O projeto de Deus, ele é muito mais abrangente. O projeto de Deus, ele é infinitamente maior. Jesus, quando andou neste mundo, ele viu a miséria do povo, ele se compadecia com a miséria do povo, ele via o sofrimento, as multidões sofrendo, perecendo, e ele diz então que eram muitas pessoas, uma grande multidão e poucos voluntários para ajudar. Ele diz isso em outras palavras. Mateus, no capítulo 9, versículo 37. Então disse aos discípulos: a colheita é grande. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Todos os dias tem-se contado os mortos e são números assustadores que aumentam a cada dia. Mas só agora, diante desse caos, é que os mortos estão sendo contados. Até então não se contava os mortos no mundo todo. Todos se compadecem pelos números, pela quantidade, mas a morte do corpo, ela não é nada comparada à morte eterna. E todos os dias milhares de pessoas morrem eternamente. Para onde está indo a alma dos milhares que morrem todos os dias e estão morrendo de tantas outras causas? Para onde a alma dessas pessoas estão indo? Para os governos, para as pessoas, são apenas números que nos assustam, mas são apenas números, nós não as conhecemos, nós não temos os seus nomes. Mas para Deus, elas têm nome. Para Deus, elas são conhecidas. Para Deus, importa cada uma dessas vidas que poderiam ter sido salvas, pois Ele enviou Jesus, o único remédio, para que elas fossem salvas. Mas muitas não foram alcançadas por este remédio. Muitos não tomaram, muitos se recusaram a tomar.
e partiram sem ter a certeza da salvação. Irmãos, nós sabemos que esse vírus será vencido, logo encontrarão a cura, mas as pessoas continuarão morrendo de outras causas e morrendo também sem a salvação da alma. Esse é o grande desafio do povo de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, de sermos como hospitais de campanha, mas hospitais para doentes da alma. Fomos chamados para sermos como UTIs espirituais para os moribundos terminais, que não têm mais nenhuma chance de vida. Nós levamos a vida de Jesus para essas pessoas. A igreja, onde é o local onde as pessoas chegam sem fôlego de vida, sem ar, e voltam a respirar ligados ao sopro do Espírito Santo. Que grande desafio a Igreja de Jesus vem tendo desde que foi criada. Muitas vezes sem recursos, muitas vezes com muita dificuldade, com muito trabalho, com muita luta, com poucos trabalhadores, mas ela continua lutando incansavelmente há mais de 2000 anos. Ela luta todos os dias incansavelmente e celebra a salvação de cada alma que é restaurada, celebra cada vida que é ressuscitada. Há uma festa nos céus, cada pecador que se arrepende e é curado do vírus do pecado. Essa é a Igreja de Jesus, que não desanima, que não desiste, que é renovada a cada dia pelo poder do Espírito Santo de Deus, é sustentada por Ele. Eu quero te convidar para fazer parte desse povo que tem como objetivo de vida salvar os que estão morrendo contaminados pelo vírus do pecado, se enganjar nessa luta de salvar aqueles que estão sendo assolados, morrendo, atacados pelo vírus do pecado. Um vírus pior que qualquer outro já conhecido. O pior vírus que a humanidade conheceu, pois ele não apenas mata o corpo, mas também mata a alma. Todos os outros vírus matam apenas o corpo, mas o vírus do pecado, ele mata a alma também. Um dia, a luta contra esse vírus que estamos aí enfrentando vai terminar. Encontrarão a cura ou uma vacina. Mas a luta da Igreja de Jesus contra o vírus do pecado vai continuar, porque a única cura é Jesus, e nós temos que levar até as pessoas que estão contaminadas. É uma luta que vai durar até a volta do Senhor da Igreja. Nós olhamos os noticiários e consideramos um absurdo as aglomerações, os trens cheios, as pessoas se reunindo, algumas fazendo festas, algumas fazendo bailes, promovendo reuniões, parecem não estar preocupadas até que se contaminam, parecem estar alheias ao perigo. Como igreja, nós deveríamos nos preocupar com aqueles que estão no mundo se contaminando com o pecado. Nós não damos muita importância a isso, nós não percebemos, mas todos os dias as pessoas estão sendo contaminadas pelo inimigo das nossas almas, e nós sabemos o que lhes espera. Sem a salvação, nós sabemos o que lhes espera. Deveria ser motivo de nos tirar o sono, ver essas pessoas, milhares e milhares contaminadas todos os dias. E o Senhor nos chamou para levar a cura para essas pessoas. Por isso, irmãos, eu quero falar desses 4 pilares para uma vida significativa dentro desse projeto de Deus, esse projeto grandioso, esse projeto gigantesco, salvar milhões de pessoas. Muitos não entendem, outros estão lutando
por motivos errados, outros não têm interesse, apenas fazem parte da igreja, mas não se preocupam com o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitos se frustram, muitos desistem, morrem, se contaminam novamente, voltam para o pecado por não preservar os pilares que eu pretendo abordar nos 4 próximos domingos, a partir de hoje. Pilares que fazem toda a diferença quanto à objetividade real da nossa vida, do porquê estarmos aqui, do porquê lutarmos, do porquê fazermos parte desse grande exército que tem como tarefa única levar a salvação, levar o nome de Jesus a essas pessoas. Pilares que sustentam aqueles que decidem por viver crendo que há algo muito maior do que esse mundo visível. Aqueles que decidem viver para essa realidade de que há algo maior do que esse mundo que nós estamos vendo. E eu queria então abordar o primeiro pilar. E o primeiro pilar é a fé. Talvez você já tenha ouvido falar tanto da fé, mas o que é a fé? Como definiríamos a fé? A fé é de suma importância na nossa jornada terrena. Mas o que é a fé? Eu vejo alguns cristãos dizer assim para outros que estão passando por dificuldade: irmão, você precisa ter fé. Irmão, tenha fé. Creia. Mas o que é fé? O que é fé? Muitos fracassam, não obtêm êxito, não se sustentam na vida espiritual por ter um conceito errado do que é fé. Não compreendem exatamente o que é ter fé. Por isso eu quero ler com você um texto bíblico que nos fala justamente sobre a fé e nos define de uma certa forma o que é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Veja o que o texto diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É meio complicado, né? O texto é meio difícil de se entender, mas eu quero ler com você esse texto na Bíblia, na versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Essa versão ela é mais esclarecedora, porque ele faz uma paráfrase do texto, e então podemos compreender de uma forma mais clara o que significa a fé. Veja então essa versão, esse texto na versão de Eugene Peterson. Ele diz: o fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Veja que interessante como ele diz. O fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Digna de ser vivida. Vivê-la de forma significativa. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. O que é que nós não podemos ver, irmãos? O mundo espiritual. Nós estamos ligados ao que é físico. É isso que move a nossa vida, que altera o nosso humor. É aquilo que nós vemos, sentimos, percebemos, tocamos, desejamos. Mas ele diz que através da fé, então nós aprendemos a lidar, nós conseguimos lidar com aquilo que nós não estamos vendo. O plano espiritual. A fé está relacionada com o mundo invisível. Esse mundo invisível que está acontecendo no plano de Deus. E nós não percebemos se não for pela fé.
Nós focamos naquilo que é visível, mas nós não fomos chamados para viver o que é visível. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Nós fomos chamados para viver no reino de Deus. Nós fomos chamados para sair do mundo e passarmos então a viver para o reino de Deus, esse mundo invisível. E só podemos viver então através da fé. A fé está relacionada com esse mundo invisível. É através da fé somos levados a uma dimensão onde tudo é possível. Por isso que muitos fracassam aí. Ele está olhando para o que é possível e sem a fé não consegue acessar o mundo invisível onde tudo é possível. Não vivenciamos muito os resultados da fé porque pensamos que ela está relacionada com aquilo que nós vemos, mas ela está relacionada com aquilo que nós não vemos. Nós mudamos o foco da fé. Veja essa afirmação de Jesus em Marcos, no capítulo 9, versos 23. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Ora, ele está dizendo, se você tiver fé, tudo é possível. Mas tudo é possível aonde? No reino espiritual. Lá é possível, se você tem fé e você entende o que é essa fé, você pode então acessar os impossíveis de Deus. Isso extrapola a razão humana, a qual nós estamos presos, porque nós estamos presos à razão, aquilo que compreendemos, aquilo que tem uma explicação. Mas no mundo invisível, no mundo do impossível, não há explicação. Ou você tem fé ou não tem. Esse mundo, ele extrapola a razão a qual nós estamos presos, sem nos libertar dos objetivos de vida meramente humanos. Se nós não nos libertarmos dos objetivos meramente humanos, se nós não nos libertarmos da nossa vida meramente humana, nos nossos desejos meramente humanos, a fé não faz sentido. Silvio Santos não ficou rico porque tinha fé. Pelé não tornou-se o rei do futebol porque tinha fé. Ele não precisou de fé, e Silvio Santos não precisou de fé. A fé, ela tem como característica nos levar aos impossíveis de Deus, algo mais sublime. A fé, irmãos, ela é a chave que abre as portas do inimaginável, onde tudo se torna possível, onde todos os recursos serão disponibilizados para você salvar as vidas que estão morrendo. Não serão recursos apenas para o deleite próprio. É aí que muitos acabam por se enganar. Ela quer utilizar a fé em proveito próprio. Mas lá no mundo de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus, as armas, os recursos, o poder é nos dado não apenas para recursos próprios, mas em primeiro lugar para salvar as pessoas. E muitos erram exatamente aí. A fé, ela nos equipa e ela nos dá recursos para levar vida ao mundo contaminado, ao mundo que está morrendo, milhares e milhares todos os dias. Nós não fazemos mais porque a nossa fé não nos leva a buscar essa fé que nós temos, que olhamos para o mundo. Se nós a tivéssemos e olhássemos para o plano de Deus, então buscaríamos os recursos para levar vida para essas pessoas. A razão de muitos fracassarem é o fato de tentar produzir a fé para o proveito próprio. É o que nós vemos muito na mídia, o que muitos pregam, que você pode todas as coisas, que você consegue. Mas eu não vejo a palavra de Deus como essas pessoas estão ensinando. Quando as pessoas adoecem, então elas buscam ansiosamente a cura divina, a cura milagrosa do Senhor. Quando estão necessitadas, elas buscam insistentemente
os recursos divinos, mas é só nesses momentos. Isso não é fé. A fé, ela deve ser um estado de vida, vivenciada diariamente, uma necessidade essencial para manter os nossos objetivos espirituais. A fé, ela deve ser vivida todos os dias, todo momento. Nós vivemos para isso. Muitas pessoas se decepcionam por usar a fé de uma forma errada. E usada de uma forma errada, ela não causa os efeitos desejados. Então ela se decepciona com a igreja, com a Bíblia, com Deus, com a palavra, porque falhou, não lhe deu o que ela queria obter. Então ela fica decepcionada. Não estão habituadas a viver na dependência da fé. Não aprenderam ainda a viver na dependência da fé. Eu certa vez estava vendo um programa de televisão e passou então um flash de um culto de uma dessas igrejas, e o pastor ele afirmou assim: se você vier aqui na minha igreja e não conseguir isso, isso e isso, eu vou comer a Bíblia. Eu fiquei abismado com aquilo. Ele estava afirmando uma coisa que não dependia dele. Ele estava levando pessoas ao erro, a usarem a fé em causa própria para obter vantagens para si mesmo. A verdadeira fé bíblica não é um tipo de pensamento emocional que me faz buscar a Deus de uma forma mais intensa, dependendo das circunstâncias, dependendo do problema, dependendo dos ataques, dependendo da dificuldade. Então parece que naquele momento eu busco a Deus mais intensamente. A minha fé, ela não pode ser motivada pelo emocional, não é causada ou aumentada pelas circunstâncias, não depende do momento, mas ela é a convicção interior, fundamentada na palavra de Deus, pura e simples. É a convicção interior, fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia afirma isso em Romanos capítulo 10, verso 17, veja o que o texto diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De onde vem a fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não produzo fé, eu vivo a fé. Eu vivo a fé pela palavra de Deus. Isso independe do momento, não é a circunstância, mas é a palavra de Deus na minha vida que determina o meu grau de fé. Assim, toda garantia e certeza que nós precisamos nos dá a fé por meio da palavra, é a presença da palavra no nosso coração. Essa certeza que nós precisamos ter. A fé, ela depende da forma como nós acolhemos a palavra de Deus, como nós recebemos, como nós recepcionamos a palavra de Deus. Há um texto que não está aí no slide, mas ele vai dizer assim: não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Ele está dizendo: veja de que forma você acolhe a palavra de Deus, veja de que forma você vive a palavra de Deus. Você está apenas ouvindo? Não, você está errado. Você tem que praticá-la todos os dias. Isso é fé, isso é fortalecer a minha fé, isso é solidificar a minha fé. E aí eu pergunto: será que as pessoas vivem a palavra de Deus todos os dias? As pessoas se alimentam da palavra de Deus todos os dias? Ou será que as pessoas só buscam um versículo que lhe dê como consolo e uma esperança nos momentos da aflição? Será que ela recorre à Bíblia como se fosse um remédio? Depois que passou a dor de cabeça, ela guarda lá? A fé, ela capacita a alma do crente a tratar o futuro como se fosse o presente e a agir como se visse as coisas invisíveis. Eu vou repetir para você: a fé capacita a alma do crente
a tratar o futuro como se fosse o presente e a agir como se visse as coisas invisíveis. Ele vive de forma como se já existisse. Ele pensa como se já existisse. Ele planeja como se já existisse. Pela fé, vemos o que os outros não veem, pois eles não conseguem ver aquilo que só a fé pode descortinar do mundo invisível. Quero citar alguns exemplos de fé. Veja, por exemplo, pela fé, Noé, ele viu o julgamento vindouro. Só ele estava vendo, ninguém estava vendo. Só ele construiu a arca, ninguém estava vendo. Mas pela fé Noé viu. Abraão, pela fé, ele viu a cidade futura. Deus mostrou para ele, ele viveu aquela realidade. Ele peregrinou no mundo porque ele tinha convicção, Deus me mostrou uma cidade melhor. José, lá no Egito, ele viu o êxodo, ele disse para os seus irmãos, um dia o povo vai sair do Egito, levem os meus ossos daqui. Ele viu. Pela fé, Moisés viu a Deus. O poder da palavra de Deus, ele realiza coisas em nossa vida quando cremos naquilo que a palavra diz. Entende, irmãos? O poder da palavra de Deus realiza coisas na nossa vida quando nós cremos no que ela está dizendo. A fé nos leva a nos apossarmos da palavra de Deus, de modo que nós cremos que o que ele diz se refere à minha vida. Ele está falando comigo através da sua palavra. Ora, de nada adianta alguém dizer e citar no versículo, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Se eu estiver então enfraquecido com lutas, alguém vai me dizer, eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Fui curado pelas pisaduras do Senhor. Estarei contigo por onde você andar. Eu tenho que viver isso todos os dias. Não apenas nos momentos em que eu estou abatido, desanimado, enfraquecido, doente. Não, eu tenho que viver isso aqui todos os dias. Eu estou vencendo, estou celebrando vitórias. Então eu me lembro, Deus falou, eu estou vencendo porque Ele disse que eu seria mais do que vencedor. Não é no momento que eu estou fraco, que eu estou abatido, desanimado, que eu tenho que me lembrar desse texto, mas eu tenho que viver todos os dias. A fé, ela se baseia na palavra que Deus já nos deu. Ele deixou escrito, firmado, é uma promessa. Então eu preciso viver isso. Eu só posso vivê-lo através da fé. Olha, irmão, se a pessoa vive lá no mundo, com planos para o mundo, como é que ele irá experimentar então a fé de Deus? Que essa fé que se refere ao sobrenatural de Deus, se ela vive no mundo com a visão de mundo, se os seus planos são para o mundo, apenas para o mundo, a sua mente está focada no mundo, a sua mente está ligada às coisas do mundo, ela não se desligou ainda ao mundo, como que ela pode então ter fé para viver o sobrenatural de Deus se ela está completamente envolta pelo mundo? O Senhor, Ele nos diz na sua palavra, nós estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. A nossa visão é o reino de Deus, a nossa visão é o reino do Senhor. Como podemos então viver para o mundo? E como podemos pensar que a fé pode ser exercitada no âmbito do mundo se ela se refere às coisas espirituais? Gênesis no capítulo 5 nos fala de Enoque, que viveu em uma época de pessoas perversas, mas ele levou uma vida dedicada por crer na palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus em meio a um povo extremamente perverso, e Deus o levou para si. Noé, pela fé, ele viu o julgamento do dilúvio, apesar de ninguém o ter prevenido, mas ele via o invisível.
quando ninguém acreditava. E essa fé de Noé, então, o levou à ação, o levou ao trabalho, atitude que salvou sua família. Ele viu o impossível. Ele não ficou apenas na visão, mas ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Deus disse para ele: construa a arca, e ele então começa a construir, mesmo as pessoas não vendo o que ele estava vendo. A fé o levou a ver o impossível. A Bíblia nos fala de Abraão, que é um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele creu em Deus. Quando Deus o chama e diz para Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele creu em Deus, mesmo sem saber para onde ele estava indo. Deus não falou para ele para onde ele estava indo, mas ele obedeceu. Ele obedeceu, mesmo sem saber como que ele iria para esse lugar. Deus só disse que era para ele ir, mas não disse como que ele iria. Mas ele foi e obedeceu. Ele obedeceu, mesmo sem saber quando que ele iria. Mas o texto diz, Deus não disse para ele: saia amanhã, saia daqui a um mês. Não, Deus decidiu: saia, e ele saiu. Mas Deus também não disse para ele por que ele tinha que sair do meio da sua parentela e ir para um outro lugar. Ele não precisou de nenhuma dessas respostas. Como ele iria, quando que ele iria e por que ele iria. Ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente crendo na palavra daquele que estava chamando, ele foi. Deus não mandou uma visão, Deus não mandou um profeta para dizer para ele. Ele creu na palavra do Senhor. Foi a fé na palavra do Senhor que fez Abraão deixar a sua casa e partir sem um rumo definido, apenas crendo que Deus o levaria para algum lugar. Foi a fé na palavra de Deus que o fez viver como peregrino nessa terra, acampando aqui e ali, sem ter uma cidade definida para morar. Foi a fé que o levou a seguir para onde Deus o estava guiando. Ele não tinha um lugar definido em si mesmo. Ele não podia dizer: eu vou para tal cidade. Ele estava na direção de Deus. E ele caminhava na direção que Deus o guiava. A fé deu a Abraão e a Sara poder para ter um filho na sua velhice. No plano espiritual, tudo é possível. A fé nos conecta ao reino de Deus e passamos a viver então essa realidade de que tudo é possível na vida daquele que crê. A fé nos faz andar por caminhos desconhecidos e imprevisíveis para nós. Mas andamos nesses caminhos imprevisíveis com o objetivo de confiarmos na direção que o Senhor nos manda seguir. Muitos querem respostas para poder dar um passo à frente. Muitos querem garantias. Muitos querem respostas e garantias antes mesmo de dar o primeiro passo em direção a Deus. Ficam estagnados e parados porque querem uma imagem, querem que um profeta venha lhe dizer, querem que alguém venha e lhe dê uma revelação, algo concreto para que ele possa crer. Isso não é fé, não dão um passo sequer. Muitos querem respostas, mesmo antes de subir o primeiro degrau em direção a Deus. Irmãos, a fé nos faz atravessar a ponte que liga o presente ao futuro de Deus. E a fé nos faz queimar essa ponte para não ter nenhuma possibilidade de voltarmos para o passado que deixamos.
A única certeza que temos ao decidir andar nos caminhos de Jesus é que Ele mesmo nos sustentará e chegaremos aonde Ele deseja. Essa é a única certeza que a fé nos dá. Chegaremos e o Senhor estará conosco para que isso se cumpra na nossa vida. A fé, ela é o pilar que nos mantém firmes e compromissados com o reino de Deus. Ela nos sustenta, nos liga ao reino de Deus. Ela nos dá coragem para negar o mundo e todo o seu sistema. Ela nos dá forças para negarmos esse mundo visível e todos os seus atrativos, todas as suas seduções. E ela nos fortalece por produzir em nós, no nosso coração, a certeza de que Deus reservou algo infinitamente maior. A fé nos faz vislumbrar o que Deus tem reservado para nós, se permanecermos firmes no Senhor. A fé, ela é todo requisito necessário para fazermos parte desse grande projeto. Sem fé, ninguém vai suportar fazer parte desse projeto. O pastor Sandro, conversando com ele essa semana, ele citou um escritor, que eu não me lembro o nome agora, de um livro que ele leu, e ele disse assim que o bom soldado você conhece após o primeiro tiro. Enquanto não foram para a guerra, enquanto não ouviram o primeiro tiro, todos são soldados, todos são fortes, todos são orgulhosos, né? Os Rambos da vida, né? Vão ser igual aquele, até o último soldado, eu vou lutar, eu vou dar a minha vida pela pátria. Mas aí no momento em que houve o primeiro estampido, o primeiro tiro ali, você conhece a pessoa. Alguns vão sair correndo, outros vão se enfiar no buraco, outros vão chorar, se desesperar, sem saber o que fazer, o medo toma conta, não sabem como agir, e outros vão levantar e vão lutar a guerra. Nós só sabemos quem é o bom cristão nesses momentos, nos momentos dos ataques do inimigo. Quando ouvimos o primeiro estampido dos infernos, é que então nós sabemos se somos cristãos verdadeiros ou não. Hebreus, no capítulo 10, verso 38, o texto diz: mas o meu justo, ele viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Veja que interessante, ele diz que o que move o justo, o que move o Filho de Deus, o membro da igreja do Senhor Jesus, é a fé. Ele viverá pela fé. Ele não está dizendo, olha, faça parte da minha igreja, faça parte do meu povo, que eu vou lhe dar condições, eu vou fazer você prosperar, você vai ser famoso, eu vou fazer você de uma pessoa forte e destemida. Não, ele diz, você vai ter que viver pela fé. E o que é a fé, irmãos? Aquilo que nós não vemos. Ou seja, você vai ter que viver pelo aquilo que você não está vendo. E ele diz, se você ficar com medo e retroceder, não se agradará de ti. Ora, ele nos deixa aqui num beco estreito, porque sendo Deus o dono do ouro e da prata, ele diz, não, você vai viver pela fé. O recurso está lá no meu reino, e você pode acessá-lo pela fé. Então tudo que nós precisamos para essa grande batalha está lá. O que nós precisamos para continuar fortes está lá. Ele diz, você vai ter que viver pela fé, crendo que está lá. Então vá e tome posse pela fé. O apóstolo Paulo, após o encontro com Jesus, ele abandona toda a sua vida de dedicação, toda a sua vida de zelo pelo Antigo Testamento, pela palavra, pela lei mosaica, pelo seu status de fazer parte dos líderes religiosos ali. Ele abandona tudo isso, e a partir de então ele passa a viver pela fé, desafiando as lideranças, arriscando a sua vida todos os dias. E quantas vezes ele não foi preso, açoitado, apanhou, ele estava vivendo pela fé. Ele levou a palavra da salvação a milhares,
a milhares de pessoas, levando-as a Cristo. Ele compreendeu o seu chamado nesse dia que ele teve um encontro ali com o Senhor. E depois de toda a sua obra, de ter escrito tantas coisas lindas nas suas cartas, de ter feito tão grande obra, de ter plantado tantas igrejas, Paulo morreu como pastor de uma mega igreja. Paulo morreu aclamado pelas multidões. Paulo morreu lá no quarto da sua mansão nos Jardins, num grande condomínio? Não. Paulo morreu na cela de uma prisão. O restante da sua vida foi vivido ali, até o dia em que foi condenado à morte, por estar pregando a palavra de Deus. Mas ele nos deixou um imenso legado de uma vida significativa, uma vida que fez sentido. Ele mesmo conclui a razão da sua estada na terra, quando ele escreve em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Mudei para mim o... Não tem. Não tem? Essa é a razão da nossa vida em Jesus. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Irmãos, a palavra de Deus está no teu coração. Você a tem recebido, guardado, vivido todos os dias. Ela é o alimento que você precisa para viver o sobrenatural de Deus. Não há outra maneira, não há outra receita. Ouvimos, praticamos, vivemos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um mantra, a palavra de Deus não é uma simpatia, a palavra de Deus é instrução vinda do trono de Deus para a nossa vida, para nos orientar nesse mundo tão perdido, para não nos deixarmos nos desviar pelos atrativos mundanos, mas para nos dar uma direção. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observando os ensinamentos da palavra, certamente chegaremos lá ao reino da glória. Mas o motivo da nossa vida, o motivo do nosso chamado, o motivo de sermos cristãos, o motivo de sermos a igreja do Senhor, é salvar vidas, é levar essa verdade para essas pessoas que morrem todos os dias. Milhares de pessoas estão morrendo, milhares vão morrer, e nós temos a cura, nós temos a vacina, nós temos a solução. O Senhor nos chamou para isso. O natural, viver neste mundo, qualquer um vive, qualquer um. Você olha para aqueles andarilhos, você olha para aqueles moradores de rua, estão vivendo, e vai lá conversar com ele vai dizer que ele escolheu viver daquela forma. Converse com um andarilho, ele vai dizer que ele escolheu viver daquela forma. Mas viver o plano de Deus, só para aqueles que realmente compreenderam que há um chamado, há um plano maior. Deus está construindo algo tremendo na terra e nos chamou para fazermos parte desse grande projeto. E o vivemos pela fé, não com recursos deste mundo, porque nós não precisamos dos recursos deste mundo. Nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos do amor do Senhor na nossa vida, nós precisamos do comprometimento com a palavra de Deus, nós só precisamos disso. Aí o Senhor então vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Nós já temos, o Senhor já nos deu, Ele nos deu a proteção, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu as suas promessas.
Irmãos, nós firmamos um compromisso com o Senhor. Ele firmou conosco lá na cruz do Calvário. Ele prometeu, ele disse: Pai, está consumado. Somos dele, pertencemos a ele, fomos selados com o Espírito Santo do Senhor. O que é que nós temos que temer? Aí aquela frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma realidade. Mas se nós vivemos pela fé, isso é uma realidade. Não precisamos temer. A nossa vida está selada no Senhor. Há um propósito, há uma tarefa a ser cumprida. A minha vida, ela não pode ser anulada, ela não pode ser impedida, porque o Senhor escreveu, há um projeto. Isso não pode ser barrado. Não há força no mundo que possa nos barrar quando nós vivemos pela fé, crendo que Deus nos chamou para um grande projeto dessa terra. O natural qualquer um vive, mas viver para Deus só aqueles que vivem pela fé. A vida em Cristo é só para os que têm coragem de morrer para si mesmos e viver pela fé, para que outros possam encontrar a vida. Jesus nos disse: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo a ponto de darmos a nossa própria vida para que o próximo conheça a salvação em Cristo Jesus. Isso só é possível pela fé, meus amados. Esse é o primeiro pilar. Guarde isso durante essa semana. Exercite essa fé todos os dias, todos os momentos. Olhe para o mundo, olhe para as coisas que estão acontecendo, olhe para a beleza do mundo, olhe para as coisas criadas, olhe para a beleza do pôr do sol, olhe para a beleza da lua. Pela fé nós cremos que Deus criou todas estas coisas. Vivemos esta realidade espiritual todos os dias. Se nós passarmos a observar, então vamos entender que há um plano perfeito de Deus sendo executado na terra, e você faz parte desse plano, e você foi chamado para fazer parte desse plano. Então não temas, a tua vida está nas mãos daquele que te criou, a tua vida está nas mãos daquele que formou o mundo, a vida da tua família está nas mãos daquele que criou as coisas visíveis e as invisíveis. Descanse no teu Deus, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Ó Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Esta palavra que nos leva, ó Deus, aos teus portões celestiais, ó Pai. A tua palavra que nos diz o quanto o Senhor é poderoso. A tua palavra que nos sustenta a cada dia. Ó Deus, a tua palavra, ó Pai, que traz consolo ao nosso coração, que traz esperança. A tua palavra, Senhor, que nos revela quem o Senhor é e tudo o que o Senhor está fazendo. Oh, meu Deus, Senhor de toda a glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, faz com que a tua igreja, Senhor, venha a ser esclarecida sobre o motivo pela qual ela é a igreja nesta terra, Senhor. Meu Deus, clareia na nossa mente, faz-nos contemplar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos encha de uma viva esperança para dias difíceis, dias em que a tua igreja deve estar mais ativa do que todas as épocas, Senhor. Oh Pai de amor, opera, Senhor, grandemente na vida do teu povo. Oh Senhor de toda a glória, que a tua mão de poder estejam sobre eles, guardando e protegendo, livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Evoque sobre o teu povo a tua palavra, que está em Números, capítulo 6, versículo 23 e 24, onde Moisés abençoou o povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que o amor de Deus Pai, que excede todas as coisas, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida agora e sempre. E se você assim crê, diga amém, Jesus. Deus te abençoe.